Agora, para falar mais sobre essa questão do bullying, ontem até eu trouxe uma enquete para o nosso público aqui no nosso BG. Muita gente, a gente recebeu aí dezenas de mensagens das pessoas comentando que sofreram bullying na época da escola, que antigamente era diferente, que hoje os alunos estão mais agressivos, que ninguém entende o que está acontecendo. Então, eu tenho hoje o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Patrícia Mello. Deixa eu dar um beijo nessa lindeza. Uma querida, como sempre. Seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Doutora, caso polêmico que chocou o Brasil todo. Aliás, eu acho que o mundo também. A gente viu a morte dessa professora. Aliás, uma tragédia anunciada, porque esse menino já estava planejando desde os 11 anos esse ataque. Segundo o que a gente viu nas reportagens, há 2 anos ele já estava planejando que ele iria cometer esse ataque à escola. E segundo ele, porque ele sofria bullying, porque ele era constrangido, ameaçado pelos outros alunos também. A gente já viu outras tragédias como essa, que nós já noticiamos também nos nossos telejornais. Não é o primeiro caso que acontece aí de adolescente que se revolta, que tem esse ataque de fúria e que resolve aí agredir e matar outras pessoas na escola, onde ele convive ali diariamente com as pessoas. Que análise que você faz de um comportamento como esse? Ontem eu recebi muita gente aqui me dizendo, através da nossa enquete, do nosso público aqui de toda a região, que seria um comportamento de um psicopata, que seria falta de educação desses pais também, que hoje em dia está tudo mudado, que rede social, que internet colabora e muito para esse comportamento agressivo, para o adolescente, para a criança achar que ela pode fazer tudo, que ela pode fazer justiça com as próprias mãos. Como que a gente analisa e identifica tudo isso? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso BG. Muito obrigada pelo convite, é extremamente importante esse assunto, é uma condição de análise de uma série de fatores, como você colocou, cada um tem uma vivência e coloca o seu olhar numa questão como essa. Eu entendo que é um processo global. Nós temos o Estado, dentro do Ministério da Educação, que faz campanhas, que organiza o máximo possível para que todos os professores do setor da educação seja acolhido e desenvolvido. Dia 7 de abril, nós vamos ter o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, devido a uma série de fatores que já aconteceram, como uma situação como essa, entre outras crianças que foram mortas por um ataque por um adolescente. Esse assunto, ele permite a gente entender o que o MEC está programando sobre essa questão, permite entender o que o Estado tem que fazer em termos de políticas públicas e cuidados com a sociedade, e também o que o Estado, onde nós vivemos, em todo o país, e os nossos municípios, dentro das secretarias de educação. Dentro desse conceito, nós estamos entendendo, então, que é uma questão não só da sociedade, é uma questão do Estado e também da comunidade e do estabelecimento de ensino. Então, são muitas coisas que acontecem onde a educação está envolvida, não só com a tragédia, mas como políticas que devem ser organizadas para isso, como também a responsabilidade do estabelecimento do ensino, a condição dos professores dentro de uma sala de aula. Então, nós temos a direção de uma escola, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem que ser atendido, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos também a condição da questão social, e voltando para a escola, uma direção que precisa ser atendida, porque ela precisa de uma secretaria de escola, onde vai ser registrado quem são essas pessoas nas matrículas, não é isso? E de por que houve essa mudança de endereço, quem é a família, onde ela está sendo atendida. Isso é a Secretaria de Escola, junto com a direção e a administração. Temos uma coordenação pedagógica que vai estar apropriando dos seus conhecimentos e mostrando para os professores como trabalhar de uma maneira técnica, sistematizada, de conteúdos,
como também, e agora chega aí, os aspectos emocionais, socioemocionais. Então, como olhar para o aluno que tem um comportamento diferenciado dentro da sala de aula, que é permitido você entender que aquilo tem que ser passado para um profissional, encaminhado para um profissional, que aquilo não está bem. E eu volto a dizer a importância do psicólogo escolar nas escolas, do psicopedagogo nas escolas, para que esse encaminhamento seja mais curto, não passe para o departamento de saúde mental, que ele seja atendido e acompanhado na escola, porque é também um fator dentro da escola. Então, como você disse, é um problema do nosso país, do Ministério da Educação, dos estados, dos municípios, não é só a saúde, a educação precisa ser atendida. Os professores são desvalorizados, desmotivados à sala de aula. Agora, então, uma preocupação ainda maior, porque eles estão com medo de dar aula, né? Então, é assim, é uma profissão extremamente carente de cuidados e de atenção. Remete a toda uma situação. Agora, a criança em si, ela está com problemas, ela tem problemas de saúde mental, ela precisa ser atendida. E eu ainda nem falei da participação e da influência na família, na educação. Doutora, é um conjunto de ações, de políticas públicas também, para que a gente chegue aí a uma solução, trabalhar essa escola, os professores, os profissionais, a direção, conselho tutelar, psicólogo também, um profissional aí que esteja acompanhando esses adolescentes de perto. Agora, como eu falei de uma tragédia anunciada, a gente não sabe em relação aos pais, à família desse aluno em questão. Mas será que não deu para perceber nada? Porque durante aí 2 anos ele planejando tudo isso, comentando talvez com os amiguinhos, falando alguma coisa na escola, também esse comportamento explosivo, agressivo, para ele chegar a esse ponto de assassinar essa professora. E depois ter falado tudo isso que a gente ouviu na reportagem, que ele sofria bullying, que ele era maltratado. O fato dele já estar sendo ofendido e xingado pelos colegas, isso acaba potencializando ainda mais esse comportamento agressivo, acaba iniciando um comportamento agressivo, ou ele já vem com esse comportamento agressivo, talvez dentro de casa? Muito bem, Josi. A gente tem que entender o que é bullying, né? A violência, ela existe em vários lugares. Então, existem vários tipos de violência. A violência física, a violência emocional, a violência que acontece em vários lugares. O bullying depende de algumas coisas, como, por exemplo, de alguns aspectos. O bullying está relacionado na frequência. Qual a frequência daquela agressividade? São todos os dias? São todos os dias que aquela criança, ela está, ou adolescente, ela está sofrendo o bullying? De que forma que isso pode acontecer? A frequência é todos os dias. Outro aspecto importante, o poder. É um maior sobre o mais frágil. Como que esse maior, esse engrandecedor, esse poder que a pessoa tem de humilhar, de diminuir ou de bater fisicamente por vários dias, por várias vezes, por um longo tempo. E isso é bullying. E também, aliás, da frequência, do poder, da intimidação, isso é bullying. Uma agressão, separadamente, é uma agressão. Uma agressão, uma briga, uma discussão. Então, a primeira coisa tem que se identificar o que é bullying. E você perguntou, esse bullying pode ser um gatilho, um insight, um clique para que a pessoa possa entrar dentro de uma loucura, de permear num mundo interno que ele não tem onde sair, se ele não for tratado? Sim, pode ser. O bullying é uma agressão que pode causar vários outros impactos e devem ser entendidos. Agora, a família. A família, ela, nos dias de hoje, ela também está perdida, né? Ela está tentando sobreviver, ela está tentando pagar as contas e ter a subsistência, que é o alimento, que é o remédio, que é levar no posto de saúde. A família está tentando sobreviver e não tem toda a condição pedagógica que um professor tem para olhar de uma forma diferente. E muitas vezes a criança que ela é agredida,
ela não fala que ela está sendo agredida. Então, a família tem que entender alguns comportamentos, Josi. Por exemplo, um comportamento de isolamento. Eu não quero sair de casa, eu não quero ir para a escola, não toque em mim, a mãe vai abraçar, não quero. Então, são comportamentos que você tem que estar olhando que alguma coisa está acontecendo. Então, aí sim, marca um horário com a direção, com a coordenação pedagógica. Se tiver o psicólogo escolar, maravilhoso, o psicopedagogo na escola ainda assim, porque isso acontece na educação básica. Na educação infantil também pode estar acontecendo isso. Então, é importante que a família fique atenta, mas de uma forma amena. E não de agressiva. Chegar no diretor e ser agressivo porque o filho pode estar sofrendo bullying. Calma. Eu entendo que a gente tem que ter um momento agora de orientação, de análise, de percepção. O que é percepção? Observar. Analisar se aquele comportamento ele é pontual ou ele é sequente. Né? Estar conversando com a professora, marcar um horário para isso. E aí sim, olhar para os filhos, olhar para a sua família e para a educação, que é extremamente importante no nosso país. Todos nós passamos pela educação, todos nós vamos para a escola. Então, nós temos que dar uma importância muito grande no Ministério da Educação e na área da educação. Quero aproveitar que você está aqui. Ontem a gente fez uma enquete aqui no BG, que, por sinal, a gente teve a participação aí de centenas de pessoas aqui da nossa região. E muitas mulheres também, principalmente. Nosso público feminino aqui em peso, participando. E ontem eu recebi mensagens de muitas mulheres da minha idade, acima, dizendo assim: Josi, antigamente, na nossa época, a gente respeitava o professor na escola, a gente tinha aquele receio, né? Todo mundo levantava quando o professor entrava na sala de aula, era tão diferente. E existia também os apelidos, as brincadeiras, mas que a gente acabava nem comentando porque se resolvia. A direção da escola resolvia, dava uma suspensão, então tudo era resolvido de uma maneira mais leve, digamos assim. Não sei se eu estou errada. Agora, o que mudou com o passar do tempo, com a nossa sociedade, que hoje a gente não vê isso? As crianças não respeitam os professores, porque não respeitam mesmo, não se sentem aí na obrigação de tratá-los bem. Também não respeitam os pais. O que mudou no decorrer dos anos aí na nossa sociedade? Porque ainda nos tempos dos nossos avós, dos nossos pais, era tudo tão diferente. E era, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente agora vai concordar comigo, vai falar: Josi, realmente era. A gente estudava, tinha educação, era de qualidade, não tinha tanto recurso. Mas a gente aprendia, a gente vivia, se respeitava pai e mãe. O que mudou aí com a nossa evolução? Muitas coisas mudaram e nós entendemos que ainda bem que muitas coisas estão assim mais informatizadas e de uma maneira que possamos aproveitar o conhecimento cada vez mais. Porém, a sociedade também vem mudando. Então, por exemplo, se a gente for, eu não sou advogada, mas se a gente for entender o Código Penal, a gente vai entender assim: primeiro acontece uma situação, aconteceu um desastre ecológico, aí surge então a legislação para aquela situação. Então, assim, nós estamos evoluindo a cada passo. A cada 30 anos, vamos dizer assim, a educação muda, a educação melhora, a educação evolui. Nós estamos em evolução constante. Só que nós temos que nos adaptar o tempo todo nessas situações. A informatização, a robótica, foi uma ajuda muito grande para as indústrias, para a era da agricultura. Tudo isso vem ajudando muito. Mas a maneira como a sociedade se socializa, a maneira como a sociedade se desenvolve, também tem que passar por um processo de humanização. Tudo isso é importante, nós usarmos os mecanismos da informática, o computador, o telefone, a velocidade com que tudo acontece, é importante também para o nosso conhecimento. Mas, para um outro lado, a sociedade também tem que se adaptar. E isso não está acontecendo. Então, é necessário que se pense um pouco mais na condição social, naquilo que nós podemos oferecer para as pessoas menos favorecidas, para que elas também venham e tenham os mesmos privilégios dos demais, ou pelo menos um pouco mais, dos demais que têm uma condição mais favorecida. Então, tudo isso
causam um movimento na sociedade de irritabilidade, de velocidade do comportamento, da velocidade do pensamento. Então, são muitas informações o tempo todo, as pessoas precisam existir, subsistir muitas vezes, e aí falta um pouco mais de orientação, de determinação, de planejamento, de organização, que às vezes as políticas públicas correm para um lado, correm para o outro, falta em muitas coisas, né? Nem todo mundo pensa igual, ainda bem. Então, o que está faltando é inteligência emocional. Está faltando uma credibilidade no outro, empatia, projetos que realmente dê a condição das crianças serem desenvolvidas. Então, assim, os professores estão sendo preparados. Existe um tempo pedagógico que eles podem conversar uns com os outros, que é um horário de trabalho pedagógico, sobre vários assuntos e criarem situações. Mas eles estão motivados para isso? Eles estão sendo observados, valorizados para isso? Então, assim, é uma profissão difícil, muito dolorosa, mas é necessário que ele seja valorizado para que isso não aconteça. Existem programas de múltiplas inteligências, de escola da inteligência, de empatia, de desenvolvimento, que essas crianças poderiam estar desenvolvidas emocionalmente e que essas coisas poderiam ser com menos frequência, sendo detectadas, sendo diagnosticadas, sendo tratadas. Ou seja, nós estamos numa sociedade que está doente, que precisa ser tratada, numa pós-pandemia, que também influencia de uma carga de necessidade, de agressividade. Vocês podem perceber que a agressividade ela está sendo atingida em vários outros setores, não só na educação, é no supermercado, é no trânsito, isso é agressividade. É uma intolerância geral, né? Ninguém Sim. tem mais paciência, né? E sabedoria para lidar com o próximo também, né, doutora? Exatamente isso. Então, é necessário que haja projetos educacionais para o desenvolvimento da inteligência emocional. É necessário que os professores sejam valorizados, que eles tenham assim, um olhar diferenciado, né? Tanto quanto outras profissões, que são até mais valorizadas do que aquele que ensina a serem maiores profissionais. Doutora, muito obrigada, como sempre, pela sua participação maravilhosa, sempre muito esclarecedora. Te agradeço muito. Eu acho que a gente mostrou o caso aí do aluno, da escola, mas a gente tem que olhar para a gente também, cuidar do nosso emocional, porque o momento é crítico e eu acho que a tendência não é de melhorar. Por isso que a gente tem que cuidar muito da gente também, né? Eu acredito muito que a criança, ela imita. Então, se a família não se preocupar com o comportamento da dinâmica familiar, ela vai ser uma criança que ela vai estar criando novos conflitos. Então, nós adultos que temos a consciência de que nós temos que ser boas pessoas, ter empatia, ter solidariedade, eu acho que isso ajuda muito a criança, né? E é aí que vai a nossa objetivo aqui é disso, né? De muito mostrar amor isso. ao próximo. Muito amor. Beijo, doutora. Obrigada, como sempre. Pode sair por ali. Muito obrigada, viu?